Olá, queridos irmãos. Eu estou passando aqui para trazer uma mensagem a todos os irmãos para refutar algumas expressões, frases, ditados que nós temos ouvido no meio gospel e quando vem em conjunto com a expressão está na Bíblia, se torna uma heresia, porque nós que somos servos do Senhor, ministros do Evangelho, nós precisamos ter seriedade e falar apenas o que a Bíblia diz, não o que ouvimos, porque quando nós ouvimos e não conferimos e não examinamos se realmente aquilo que está sendo falado está em conformidade com a palavra do Senhor, nós transmitimos aos nossos ouvintes expressões, conceitos, ideias, teorias que na verdade transmitimos porque ouvimos e não porque estudamos, examinamos e tudo mais. Eu quero aqui falar sobre 8 coisas ou 8 expressões que são muito utilizadas em ministrações e que na verdade são 8 expressões que não se encontram na Bíblia Sagrada. E é importante ponderarmos aqui que a grande questão não é usar essa expressão. Você pode até tentar conciliar essa expressão com algum tema que você está ministrando, com alguma mensagem que você está ministrando, você pode tentar conciliar esta frase desde que faça sentido aquilo que você está pregando. A primeira coisa que nós muito ouvimos no meio gospel, em muitos púlpitos do nosso país, é a seguinte expressão: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isto não está na Bíblia. É uma heresia gritante. Por que digo heresia? Porque não existe nenhum provérbio que está conciliado ao conceito deste ditado. Existem alguns ditados que existem até alguns provérbios que está ligado ao conceito dessa expressão, dessa frase, mas essa aqui é uma das piores heresias que ouvimos no nosso meio. Segunda coisa, ou segunda expressão, frase, ditado: fazer o bem sem olhar a quem. Na verdade, essa expressão também não se encontra na Bíblia, porque a Bíblia diz que quando se trata de necessidade, as necessidades dos santos devem ser atendidas primeiro ou ter prioridade no atendimento. Por exemplo, nós sabemos que nós temos que atender às necessidades daqueles que estão fora da igreja também, aqueles que necessitam de uma ajuda financeira ou de uma ajuda no quesito de alimento, de suprir os alimentos do seu celeiro, do seu armário. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a recomendação de Paulo e de tantos outros é que a necessidade dos santos devem ser priorizadas ou devem ser atendidas primeiramente. Então nós precisamos entender que essa expressão ela vem sendo falada e aqueles que ouvem e absorvem transmitem também. E eu sempre digo isso, que uma vez que você aprende errado, você vai ensinar errado. Uma vez que você absorve algum conteúdo que não está em conformidade com a palavra e você não tem maturidade, você não tem a disposição de examinar se isso realmente tem fundamento bíblico, nós acabamos a cair em heresias que devem ser refutadas. Terceira coisa: os humilhados serão exaltados. Este aqui, existe até um versículo
que está um pouco semelhante ou parecido, né? Mas essa expressão também ela não está sendo pronunciada de forma correta. Ela também não está na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que aquele que a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Não está escrito os humilhados serão exaltados. Porque uma coisa é as pessoas me humilhar, outra coisa é eu se humilhar a si mesmo, fazendo disso uma porta para a exaltação de Deus na minha vida. Então que nós possamos olhar para estes ditados populares, para para essas expressões que ouvimos muitos, né, daqueles que talvez ainda não tiveram acesso a um conhecimento saudável, a um conhecimento sólido, firme, um conhecimento enraizado, um curso teológico que realmente esmiúce a palavra de forma correta. Quarta coisa, nem uma folha cai da árvore se Deus não permitir. Isso também não está na Bíblia. São coisas que ouvimos e que vem passando de geração em geração, de ano em ano, de salas teológicas e salas teológicas, e nós precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, principalmente neste tempo da internet, na era da internet, onde a tecnologia está avançada. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos na internet e fazer como os bereanos. Ouvimos algo, vamos conferir na palavra, vamos abrir a Bíblia Sagrada, porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, a nossa mente se abre, o nosso conhecimento se abre. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós certamente falaremos apenas aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que ouvimos de terceiros. Quinta coisa, Deus escreve certo por linhas tortas. Essa é a pior das heresias que nós ouvimos em muitos púlpitos. E isso me causa estranheza porque como pode Deus usar algo torto para fazer algo certo? Como pode Deus usar algo errado para fazer algo certo? É contraditório, é paradoxal isso aí. É algo assim que não se pode engolir. Mas infelizmente muitas pessoas têm caído nestas heresias gritantes. Sexta coisa, Deus ajuda quem cedo madruga. Essa aqui, existe um provérbio de Salomão que ele fala sobre a formiga, que pode se associar a este ditado e podemos conciliar o conceito desse ditado popular com o provérbio que foi citado pelo próprio Salomão, quando ele fala da formiga, quando ele fala sobre a prudência de fazer planejamento, de acordar pela manhã, de se organizar. Então esse aqui ainda ele tem um fundamento bíblico, o seu conceito é ligado com o versículo bíblico. Entretanto, essa expressão Deus ajuda quem cedo madruga, ela também não está desta forma escrito na Bíblia Sagrada. E por último, o dinheiro é a raiz de todos os males. Nós precisamos entender que o que é mencionado na Bíblia é que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, ou o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, até porque nós
Precisamos do dinheiro para sobreviver, nós precisamos do dinheiro para adquirir bens, para sustentar a nossa família, mas ele se torna algo prejudicial, algo mal, algo que vai trazer prejuízos tanto espirituais como financeiros, quando nós amamos o dinheiro. Então, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo males. E por último, né, eu disse que era por último, mas esse aqui é o último, que as pessoas dizem assim, que Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Meus irmãos, não é isto. Quando nós examinamos o livro de Cantares de Salomão, na verdade, a fala é de Jesus, ele está falando a Sulamita, que é a sua amada, que é uma representatividade da igreja. Então, a rosa de Saron, o lírio dos vales, não é o noivo, é a noiva. Então, eu quero deixar aqui, terminar esse vídeo, e que espero que esse vídeo possa lhe ajudar muito a você crescer, e que Deus lhe levante também como pregador do evangelho, mas que você possa também refutar as heresias, porque fora essas que eu falei, essas aqui são expressões que talvez as pessoas usam, só que as pessoas não usam em conjunto com a outra expressão, está escrito na Bíblia. Você pode até falar isso aqui, desde que você não diga que está na Bíblia, desde que você consiga conciliar aquilo que você está pregando, entendeu? O problema é quando você diz algo bíblico, algo diz assim, ó, está na Bíblia, a Bíblia diz, está na Bíblia, o texto diz, e na verdade isso não está no texto. Na verdade isso é ilusão da sua mente, isso é coisa da sua cabeça, né? Então que você possa, que Deus possa lhe levantar como pregador do evangelho, mas não só isso, porque pior do que essas frases que ouvimos aqui, são as heresias que têm surgido hoje. Pastores batizando crianças, algo totalmente antibíblico. Pessoas tomando ceia, usando guaraná de uva, usando pão com fermento, sendo que o corpo de Cristo não existe fermento, porque o fermento no Novo Testamento é representação do pecado, e no corpo de Cristo não havia pecado. Então o pão da ceia não pode haver fermento, porque o fermento no Novo Testamento, no texto neotestamentário, é uma representatividade do pecado. E muitas heresias que nós temos surgido, que o anjo pegou o celular, o anjo veio com a espada, o anjo mexeu no celular e viu que aquela tem um amante, o anjo rodou, o anjo trouxe a mensagem, o anjo não sei o quê. Então são muitas heresias, e Deus nos chamou não somente para pregar o evangelho, mas para refutar essas heresias que têm sido pregadas, né? Ah, mas a Bíblia diz: não entreis em conversações, em distinções, discussões. Não, o que a Bíblia está falando é para não discutir aquilo que não é relevante. Se uma pessoa está despregando o que a igreja está pregando, se uma pessoa está pregando aquilo que não está na Bíblia, se uma pessoa está pregando publicamente aquilo que não está na Bíblia, ele tem que ser refutado publicamente e ser ensinado aquilo que realmente está na Bíblia Sagrada. Quando Paulo, o próprio apóstolo Paulo, envia o seu filho na fé Timóteo à igreja em Éfeso, um dos principais motivos de Paulo enviar Timóteo para a igreja de Éfeso era para refutar os falsos doutores e os falsos profetas que haviam se instalado nesta igreja. Que Deus lhe levante como alguém que pregue a palavra, que ministre a palavra, que viva a palavra, que cumpra a palavra e que principalmente seja um refutador daquilo que não está escrito na palavra. Que Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família.
Receba o meu abraço em Cristo, em nome de Jesus.